Shalom Brahá. Comentário da Haftará da Parashá de Pinchas, 5.782. Para você que está vendo pela primeira vez, queria que você entendesse o que é Haftará. Durante dois períodos muito fortes, na época dos gregos, na época dos romanos, Israel foi proibido de ministrar, de guardar Shabat, de circuncidar e de estudar a Torá. Então, nesses períodos, como você sabe, a Torá ela é composta dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. E ela é dividida em 54 porções. Durante as 54 semanas do ano se estuda a Torá, ou seja, o que a gente lê agora aqui no Brasil se lê no México, se lê em Nova York, se lê em Tóquio, se lê no mundo inteiro. Então, nesse período em que não podia haver essa unidade, os sábios mas separaram textos das escrituras, ou seja, dos profetas e dos livros de crônicas e reis, chamados escritos, os Ketuvim, textos que eram semelhantes ou que fizessem memória, ou seja, na questão histórica ou na questão espiritual que se lê na Parashá. Então, ficou-se por costume, além de se ler a Parashá, ou seja, a porção da Torá no sábado, se lê também a Haftará, que é esse complemento. Então, a Haftará da porção de Pinchas ou de Pinerras é 1 Reis, do capítulo 18, versículo 46, ao capítulo 19, versículo 21. Então a gente lê assim: E o espírito da força do Eterno veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Israel. Isso é depois que Elias ora, o fogo vem do monte, eles matam aqueles 850 profetas, que eram de Baal e que comiam da mesa de Jezabel. Não eram só 450 profetas de Baal. Os 400 que comiam da mesa de Jezabel também, que era do poste ídolo, também foram mortos. Então, o que acontece depois? Isso é muito interessante, porque a Haftará vai falar sobre um cansaço espiritual e psicológico de Elias muito grande. É o que acontece na coisa de Pinerras, como as pessoas já andaram 40 anos no deserto e erram na questão de Baal Peor. E Pinchas vai e quebra, como nós já estudamos. Então vamos continuar lendo. 18:1. E fez saber Acabe a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como matara todos os profetas à espada. Jezabel enviou o mensageiro Elias, dizendo: Assim me façam os deuses e ainda mais, se eu amanhã, essa hora, não fizer a tua vida o que fizeste a eles. Vendo-se em perigo, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, foi-se e chegou a Beersheba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, andou pelo deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um junípero, e pediu para si a morte, e disse: Basta, torna agora, ó Eterno, minha alma, toma agora, ó Eterno, minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um junípero. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu, junto à cabeça, um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a se deitar. Voltou segunda vez o anjo do Eterno e o tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque a viagem é demasiado longa para ti. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horeb, o monte de Deus, ou seja, no monte Sinai, onde foram dados os 10 mandamentos e a Torá. Eis que lhe veio a palavra do Eterno e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso para com o Eterno, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E disse-lhe: Sai, ponte no monte diante do Eterno. Eis que passava o Eterno, e diante dele um grande e forte acampamento de anjos. Do vento fendia os montes, esmagalhava as penhas, porém o Eterno não estava no acampamento dos anjos do vento. Depois do vento, um acampamento de anjos do terremoto,
porém o Eterno não estava no acampamento dos anjos do terremoto. Depois do terremoto, um acampamento de anjos do fogo, porém o Eterno não estava no acampamento dos anjos do fogo. E depois do fogo, uma voz suave que louvava o Eterno. Ouviu Elias, envolveu-se o rosto na sua capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso para com o Eterno, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram a espada dos teus profetas. E somente eu fiquei e procuram tirar minha vida. Disse o Eterno: vai e torna o teu caminho pelo deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Hazael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nimshi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Shafate, de Abel-Meholá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Aquele que escapar da espada de Hazael, Jeú matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Todavia, hei de reservar para mim dos que escaparem 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. E partiu dali Elias e achou Eliseu, filho de Shafate, que andava lavrando com outros, cada um com uma junta de boi, ao todo 12 juntas à sua frente, estando ele com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre este. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me, rogo-te, beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Ele respondeu: toma a voltar, pois os milagres que eu fiz, semelhante a eles, poderás fazer. Voltou Eliseu para seguir Elias, tomou a junta de bois e molou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo comer. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Nós temos uma coisa super interessante aqui. Primeiro, a dureza do coração daqueles que são líderes. Quando vem um milagre, mesmo assim não querem abrir mão da sua posição e do seu erro. Isso é típico da pessoa que está muito bem, age errado, sabe que está agindo errado, e vem sinais, porque Deus dá sinal, né, e ela não se converte. E diz, realmente, lá em Provérbios, que a pessoa que é chamada a atenção várias vezes, não se conserta, será quebrantada de uma só vez, sem que haja conserto, sem que haja ajuda, né, que foi o que aconteceu com Acabe e Jezabel. Mas aqui Elias mostra uma depressão muito grande, um caimento espiritual muito grande devido a tudo que ele passou, toda a morte desses profetas, como morreram os filhos de Israel, os 24.000 por causa de Baal-Peor, por causa desse erro de servir a esse poste ídolo, né? E ele sai para fugir, ele foge para salvar sua vida, ele sai da terra de Israel. Eu acho muito engraçado, porque as pessoas entendem muito errado isso. Sabe, Elias sai fora porque ele não quer ser morto, literalmente. Ele fez o que fez, confiou em Deus, mas de repente a rainha não quer nem saber que é matá-lo. Então é como se ele perdesse a fé. Mas o que Deus tinha para falar com ele tinha que ser um lugar especial, que é no lugar onde foi dado a Torá. E ali ele vai andar 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. Ele sai do norte de Israel e vai lá para a Arábia Saudita, que é onde está o monte, o verdadeiro monte de Sinai. Não é no Egito que ele está. E ali ele entra dentro de uma caverna e Deus chama ele para fora. Ou seja, sai da sua depressão, sai da dificuldade do seu coração de entender aquilo que você está passando, por mais duro que seja. Ele vê 3 elementos, vê o vento, a terra e o fogo. O ar, a terra e o fogo. Né, daquilo que é formado o mundo. Né, e tudo aquilo quebrando, e Deus não está naquilo. Mas Ele está no cicio suave daqueles que o louvam. Ou seja, o mundo pode estar caindo em nossa volta. É ruim falar isso, né? Mas o nosso coração tem que buscar a Deus. A gente buscar ter paz com Ele, acreditar nele. E apesar de tudo que possa estar acontecendo, nós não podemos deixar de querer nos aproximar, e essa aproximação aqui pelo louvor, pelo coração quebrantado.
né? Porque o cansaço de Elias era profundo, tão profundo, que Deus dá para ele 3 missões. Uma, primeira, fazer Hazael rei. Depois a Jeú rei. Não se Jeú, né? Como é colocado na tradução aí. E depois levantar Elisha, né? Eliseu, como profeta no lugar dele. Depois ele para morrer. Mas o que ele faz? Ele vai primeiro Eliseu, vai no final da missão primeiro, porque ele não está aguentando mais nada. E isso é respeitado por Deus. Ou seja, Deus conhece os seus limites e te respeita. O que é importante é você se chegar a Ele. Elial se chegava tanto a Deus que ele não morreu. Ele foi levantado num redemoinho, né, que é levado ele para cima do vento, do fogo, né, que sai da terra, igual esses elementos que a gente vê aí dos acampamentos dos anjos. Ou seja, o acampamento aqui chamado acampamento, mas é um exército, né, um pelotão de anjos fazendo essas coisas. Depois Eliseu é que vai ungir a Hazael e a Jeú. Então nós sabemos que a pessoa que busca Deus, a pessoa que quer escutar o coração de Deus, a pessoa que age segundo o coração de Deus, ela tem autoridade até para mudar as ordens que Deus dá a ela, porque o que ela faz é segundo a vontade. Só para terminar, há um ditado nosso que fala o seguinte: faça a sua vontade de Deus, que Ele fará dele sua, e submeterá a dos outros a tua. Isso está em Mishnah, né, na Ética dos Pais. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Eu possa ter contribuído para o crescimento da sua alma. Shalom Bracha. Meut.